Olá, prezado irmão e querida irmã que nos acompanha para mais esta celebração. Hoje, mais uma vez, temos a oportunidade de estar transmitindo este culto a você a partir aqui da igrejinha, a Capela da Paz, que traz tantas bonitas lembranças para a comunidade que começou a sua história aqui neste local. Quero acolher você para este culto de hoje com as palavras de 2 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 22. Ali diz assim: procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem a ajuda do Senhor. Sim, prezado irmão e querida irmã, esta palavra que nos saúda quer nos atentar para viver uma vida correta na fé, no amor e na paz, na relação com o nosso próximo, na relação com Deus. Que Deus esteja conosco, no ouvir e meditar das suas palavras, no celebrar deste culto. Amém. Assim nós celebramos este culto em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Confiantes no Deus Criador, que nos conduz e nos sustenta a nossa vida, queremos entregar tudo o que temos e somos, nossos pensamentos, preocupações e gratidão, em oração na presença de Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai de eternidade, graças te rendemos por podermos celebrar o nosso encontro contigo através da tua palavra. Graças te rendemos porque em fé estamos unidos a todas as pessoas que acompanham este momento de celebração. Envia agora o teu Espírito Santo sobre todos que estão conectados, atentos aos teus ensinamentos. Permita-nos, Senhor, celebrar a nossa fé na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo, um só e verdadeiro Deus, vive e reina eternamente. Amém. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos ao bom seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. 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 Queremos agora ouvir a palavra do Santo Evangelho conforme Mateus, no capítulo 25, os versículos 14 a 30. Ali está escrito: Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e pôs para tomarem conta da sua propriedade. Ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez o acerto de conta com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito.
venha festejar comigo. Então, o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão, você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois, virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro que tem e deem ao que tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Aí ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Até aqui esta palavra bíblica, onde o Evangelho nos traz essa comparação. No domingo passado nós também estudamos a outra parte do capítulo 25 de Mateus. Estamos nas partes do Evangelho onde Jesus traz diversas comparações para explicar sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus para nós, sobre como nós devemos viver a nossa vida de fé aqui neste mundo. O texto de hoje traz uma história curiosa. Fala de dinheiro, fala dos empregados que o patrão colocou para tomar conta do seu dinheiro. Então veja bem, querido irmão e prezada irmã, quero chamar a atenção para um detalhe. O nosso foco aqui não é o dinheiro. Jesus não está preocupado com a forma como as pessoas administram o dinheiro. Jesus trouxe esse exemplo porque com esse exemplo as pessoas conseguiriam entender do que Deus fala quando se coloca o assunto reino de Deus, quando se coloca o assunto os dons de Deus para nós. O exemplo de Jesus é para que se torne clara a mensagem do Evangelho. Quando ele toca nesse assunto, nesse exemplo do patrão que deixa o seu dinheiro para os empregados administrar, na verdade o foco aqui é o que as pessoas fazem, o que os empregados fazem com a confiança do patrão. Portanto, se nós trazemos isso para o nosso contexto de fé, a questão aqui é o que nós fazemos com os dons que recebemos de Deus, com as bênçãos que Deus nos dá. É isso que Jesus está questionando aqui. E se nós entendermos esse texto para a nossa realidade, o exemplo de Jesus é sempre atual, porque nesse exemplo nós vamos entender muito bem o que ele quer ensinar a nós. Imaginemos, nos exemplos de Jesus sempre é assim, quando ele fala do patrão, ele está falando de Deus. Deus, então, na comparação aqui, é comparado ao patrão dessa história. Os empregados, nesta comparação, seriam o povo de Deus, as pessoas que creem em Deus, as pessoas que se dedicam e dizem: eu creio, este é o meu Deus. E o objeto aqui, o dinheiro, são as bênçãos, são os dons que Deus nos dá, as nossas capacidades, os nossos talentos, aquilo que nós sabemos fazer de melhor. É isso que Deus nos dá. Então hoje nós precisamos nos perguntar assim: quais são os dons que nós temos? Quais são os dons que você tem? E vale destacar, os dons são aquelas coisas que você faz com facilidade
sabe fazer bem e gosta de fazer. São as coisas que nós temos habilidade para fazer. São os dons de Deus para nós. Também são dons de Deus para nós aquilo que Deus coloca na nossa vida, as bênçãos de Deus para nós. Então, a nossa inteligência que nos leva a viver uma vida de acordo com os nossos sonhos, as capacidades que nós temos para trabalhar, para ter as coisas, para adquirir alguma coisa que você gostaria, que gosta de ter, enfim, tudo o que nós temos e também as habilidades que nós temos são os dons de Deus para nós. Deus nos dá esses dons para cumprirmos a tarefa que Ele nos deu, de anunciar o reino de Deus e de viver os seus ensinamentos aqui entre nós, neste mundo. Colocar em prática aquilo que Deus ensina, viver o amor, a misericórdia, a paz de Deus. O versículo bíblico com o qual abrimos este culto hoje nos diz: procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que pedem a ajuda do Senhor, com o coração puro, dedicado à sua fé em Deus. Voltando ao texto do Evangelho, nós precisamos entender então essa história que Jesus conta. Aqueles empregados que receberam muitos dons, colocaram esses dons, negociaram com esses dons, usaram esses dons para ganhar ainda mais de volta. Na tradução para o dinheiro, aqui no exemplo de Jesus, aquele que recebeu 500 moedas, devolveu 1.000, aquele que recebeu 200, devolveu 400. Então, usaram os dons que receberam para multiplicar, para melhorar ainda mais. Aquele que recebeu menos, ele ficou com medo ou ficou acanhado, podemos dizer assim, né? E apenas guardou bem escondido, não mostrou para ninguém, não usou, não colocou aquilo em negócio para tentar multiplicar esses dons. Então Jesus, nesse exemplo, vem destacar que o patrão, lembremos, o patrão é Deus, não gosta que nós recebamos os dons e os deixemos escondidos, guardados. Quer que nós coloquemos isso em prática, quer que nós coloquemos os nossos dons à disposição, a serviço, quer que nós usemos os nossos dons. E para que é que nós devemos usar os nossos dons? Para anunciar o reino de Deus, para anunciar uma vida diferente quando nós temos fé em Deus, para colocar em prática o reino de Deus já entre nós, um reino de amor, de justiça e de paz. Então, o que Deus espera de nós é que com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, com as capacidades que Deus nos deu, com a inteligência que Ele nos deu, as habilidades que nós temos, nós não devemos nos acomodar. Não devemos cruzar os braços e achar que eu estou bem com o que eu tenho e eu não preciso fazer nada com isso. Então pensemos assim: você tem o dom de consolar, de conversar com as pessoas que estão tristes, de acalentar, de trazer uma palavra amiga. Mas você não usa esse dom. Você deixa ele guardado, escondido, como aquele empregado que escondeu as 100 moedas. Então, para que esse dom está sendo usado? É um dom que Deus te deu, mas que não está sendo usado para acolher as pessoas como Deus as acolhe para o reino de Deus. Você tem o dom de falar, ou tem o dom de cantar, ou tem o dom de ser animador, tem o dom de colocar em prática as suas habilidades nas mais diversas áreas, enfim. E aí você deixa isso escondido, não coloca isso a serviço de Deus. Então, você está sendo como aquele empregado que escondeu as 100 moedas. Não colocou esses dons a serviço do patrão, a serviço de Deus. O que Deus quer de nós
é que nós usemos nossas habilidades, nossos dons, para o anúncio da vontade de Deus. Aliás, sobretudo, para fazer o bem. Porque no mundo de hoje, na corrupção que está dentro de cada ser humano, porque a corrupção não é algo que a gente só pensa assim, é lá na política. Não, a corrupção está dentro de nós. Quando nós queremos nos beneficiar, quando nós queremos se dar bem em vista do sofrimento dos outros, ou quando nós simplesmente não pensamos nos outros e só em nós mesmos, isso já é corrupção. Quando nós recebemos os dons de Deus e não colocamos ele em prática, nós estamos também deixando de ajudar na divulgação do reino de Deus. Então, nós precisamos sempre pensar que a nossa fé nos motiva a agradecer a Deus e a servir a Deus com as habilidades que Ele nos dá. E essas habilidades que Deus nos dá, nós não podemos escondê-las, não podemos guardá-las. Nós devemos usá-las para multiplicar os dons de Deus, as bênçãos de Deus, para levar as bênçãos que Deus deu a você também a outras pessoas, para ajudar as pessoas a viver a graça e o amor de Deus. No mundo de hoje, onde nós temos tanta diferença social, onde nós temos tantas pessoas sofrendo, nós precisamos sempre pensar no todo, no coletivo. Aliás, neste momento em que nós celebramos, estão acontecendo em nosso país as eleições municipais, onde cada cidadão tem o direito a dar o seu voto de confiança a determinado candidato ou candidata para tocar os trabalhos, para servir com os seus dons à comunidade, à sociedade, ao município. Nós também devemos pensar quais são os dons que cada candidato coloca de fato e de coração a serviço de Deus e escolher a partir disso, estar atento aos dons de cada um e à disposição de colocar esses dons, sobretudo, a serviço de Deus. Porque é ali, no meio comum, quando todos têm paz, quando nós colocamos aquilo que Deus nos dá a serviço do próximo e a serviço de Deus, é ali que acontece a justiça, o amor e a paz coletiva. Porque se eu pensar só em mim, e não pensar que para eu estar bem, também o meu vizinho precisa estar bem, também a minha cidade precisa estar bem, nós não vamos ter paz. Se você, com os dons que tem, pensa só em você mesmo, e na sua cidade está tudo de cabeça para baixo, pessoas sofrendo, violência, agressão, desrespeito ao próximo, então você também não está bem. Você não tem paz no lugar onde você vive. Então, o desafio do Evangelho hoje é para que nós não nos acomodemos com as bênçãos de Deus. Aquilo que Deus te dá de melhor, o seu talento, aquilo que você sabe fazer de melhor, aquilo que você tem de especial, se você tem o dom de contribuir, de partilhar, de ajudar, de falar, de anunciar, de acolher, de abraçar, seja qual for, de liderar, de tomar frente, ou de apenas estar na comunhão de todos e fazer parte do todo, cada um tem o seu dom. Seja qual for o dom que você tem, aquilo que você tem de melhor, coloque a serviço de Deus. Porque se esses dons que Deus te deu, as bênçãos que Deus te deu, aquilo que você tem, seus pertences, a sua vida, se isso não está a serviço de Deus, não está a serviço do bem, é a serviço do próximo, se isso é apenas para si próprio, sem se preocupar com o bem maior, com o anúncio e a vivência do reino de Deus, então nós nos acomodamos. Então nós estamos nos comportando como aquele empregado que recebeu as 100 moedas e escondeu até o patrão voltar. De que adianta os dons que Deus nos dá se nós os escondemos? Esses dons são para anunciar o amor e a vontade de Deus e não para serem escondidos.
são para colocar em prática os ensinamentos de Deus, são para trazer a justiça, o amor e a paz de Deus para este mundo. Por isso, não se acomode com as bênçãos de Deus. Aquilo que Deus te dá de melhor, as capacidades e habilidades que Deus te dá, os pertences e a vida que Deus te dá, coloque isso a serviço de Deus, servindo ao próximo. Coloque a sua vida a serviço de Deus, no entregar-se para viver a sua vontade. Não se acomode com as bênçãos de Deus. Não sejamos como aquele empregado que escondeu as 100 moedas. Sejamos como os outros que pegaram os dons que receberam e os multiplicaram. Vivamos a nossa vida com consciência, com retidão, com paz, com amor, a serviço de Deus, servindo ao próximo. Amém. Aprendamos de Maria a ouvir com devoção, ter de Marta a energia, pressa e dedicação. Acontece diaconia na ação com oração, ser uma Marta Maria, que bonita vocação. Vamos juntos trabalhar, na seara do Senhor, pois o povo está vagar, qual ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nos dispomos a servir. Sirvamos com alegria, exaltando Deus no amor, do pequeno ser amigo, ao faminto dar o pão, como no buscar abrigo, com o doente comunhão, acolher o forasteiro, ao sedento saciar, libertar o prisioneiro e os mortos sepultar. Vamos juntos trabalhar, na seara do Senhor, pois o povo está vagar, qual ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nos dispomos a servir. Sirvamos com alegria, exaltando Deus no amor. Todos nós somos chamados para este mutirão. Venham, pois, muito animados, integrar a comunhão, vivenciar diaconia com os mais pobres deste chão, resgatar cidadania, superar a escravidão. Vamos juntos trabalhar, na seara do Senhor, pois o povo está vagar, qual ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nos dispomos a servir. Sirvamos com alegria, exaltando Deus no amor.
Quero convidar você agora para aonde você estiver, o que você estiver fazendo, se possível for, pare um pouquinho, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos falar com Deus em oração. Senhor Deus, Pai de bondade e misericórdia, a Tua palavra a cada momento nos desafia a servir a Ti, fazendo o bem ao próximo, pensando no bem coletivo e colocando nossos dons a serviço do Teu santo reino. Sabemos, Senhor, que nem sempre essa tarefa é fácil, nem sempre nós conseguimos fazer como gostaríamos e nem sempre temos disposição para cumprir conforme a Tua vontade a nossa tarefa. Ajuda-nos, dá-nos perseverança, dá-nos discernimento, aumenta a nossa fé, para que não desistamos de anunciar o Teu reino e de experimentá-lo na vida em comunidade, na comunhão com nossos irmãos e irmãs. Guarda-nos, Senhor, de todo o mal e de todos os perigos. Neste dia em especial, cuida de todas as pessoas que se locomovem para ir escolher aqueles que serão colocados como lideranças dos mais diversos municípios em nosso país. Guarda também, Senhor, aqueles que serão escolhidos e escolhidas para que coloquem seus dons com humildade, com retidão, com presteza ao povo no serviço do Teu santo reino. Senhor Deus, também em Tuas mãos queremos colocar todas as situações de dor, de sofrimento, de angústia ao nosso redor. O mundo padece e geme diante desta pandemia e tantos outros sofrimentos que acometem as pessoas. As questões financeiras no mundo abalam as estruturas familiares, muitas são as pessoas que passam necessidades. Dá, Senhor, com que de alguma forma a humanidade encontre uma saída para restabelecer a paz e a ordem no mundo. Que a Tua bênção acompanhe as tantas pessoas que lutam para o bem comum, para uma vida justa para toda a humanidade. Guarda também, Senhor, a Tua comunidade, as Tuas comunidades em toda a Igreja de Cristo em todo o mundo, para que a Tua palavra continue sendo pregada e desperte a fé, desperte os dons das pessoas no serviço ao Teu santo reino. Guarda, por fim, ó Deus, a cada uma e a cada um de nós, conforme a Tua vontade. Em nome de Cristo Salvador, que nos ensinou a orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Logo de manhã quero Te buscar, Tua
Chegamos ao final de mais esta celebração. Queremos lembrar que, além da celebração aqui, que nós gravamos aqui na igrejinha, nós também temos neste domingo, como em cada domingo, o culto presencial na igreja, lá na Igreja Martin Luther. Então você é convidado também a participar, fazendo uso devido da máscara, né? Precisamos usar a máscara para ir ao culto, o uso da higienização das mãos com álcool gel e sentar distanciado conforme está marcado os lugares na igreja. Então podemos participar, mas não devemos diminuir os cuidados com a transmissão do vírus que está por aí e nós precisamos redobrar os nossos cuidados, cuidando uns dos outros nesta tarefa. Então você é convidado a cada domingo, às 9 da manhã, tem o culto presencial e nós chegamos até você através também deste culto online. Receba agora a bênção de Deus para a sua vida e para o seu lar. O Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe e guarde a cada um e a cada uma de vocês. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Te abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A paz e a bênção de Deus esteja com você, te guarde e te proteja. Um grande abraço a cada uma e a cada um que nos acompanha. Até a nossa próxima celebração. Amém. O Sino do Vale do Itajaí destina a oferta deste domingo para os setores de trabalho, com destaque para mulheres, oásis sinodal e literatura evangelística.